pela TV Assembleia, mais um Conexão Enem, aqui a TV a serviço da educação. Nós estamos hoje gravando mais uma aula daquela série de aulas para o período de quarentena. Enquanto durar essa pandemia, nós vamos gravar e você, telespectador ou web espectador, está sentindo falta certamente das participações do aluno por WhatsApp, né? Mandando aquelas mensagens, tirando suas dúvidas, mas nesse período, infelizmente, os programas são gravados e vão lá no horário especial da TV Assembleia, que são, vamos aos horários, anote aí para você não se perder. Segundas-feiras, às 20 horas, uma aula inédita. Na terça-feira, às 14 horas, a reprise dessa aula. Na quarta-feira, mais uma aula inédita às 20 horas. Quinta-feira, reprise da aula da quarta às 14 horas. Então vamos lá, segundas e quartas, 20 horas, aulas inéditas. Terças e quintas, reprises dessas aulas, né, às 14 horas. E na sexta-feira, às 14 horas, nós apresentamos a aula mais pedida da semana. É a TV Assembleia exibindo aulas para ajudar você, estudante do Rio Grande do Norte, numa parceria da Escola da Assembleia e do Lógico Cursos Aliados. E por falar em Lógico Cursos Aliados, nós estamos aqui com mais um professor, dessa vez uma professora Jéssica, com a disciplina espanhol. Como vai, professora? Tudo bem? Oi, João Maria, tudo bem? Seja bem-vinda ao Conexão Enem. Muito obrigado, viu, por sua participação aqui, colaborando com os estudantes do Rio Grande do Norte. Obrigada, eu que agradeço o convite. Professora Jéssica, eu tenho percebido, quando eu fiz vestibular, faz um tempinho já, era somente inglês. Houve uma época que a UFRN cobrava francês, o francês imperava, né? Depois foi o inglês e não tinha opção de espanhol na minha época de estudante. E depois passou a ter, eu acho isso muito bacana, aliás, não entendo porque que o espanhol não foi disciplina obrigatória aqui desde o começo, já nós estamos cercados na América do Sul que fala espanhol, né? Sim. E só o Brasil, de uma língua diferente das demais da América do Sul. Eu estranhando por que nós não tínhamos aqui o espanhol, e acho que veio de forma muito tarde, mas chegou. Então temos espanhol. Hoje, a preferência, há uma falsa ilusão, toda ilusão é falsa, né? Mas há uma falsa ideia de que espanhol é mais fácil do que inglês, que os alunos dizem, vou optar por espanhol, que é mais fácil, inglês eu não sei nada. Você percebe isso como professora? Porque eu acho que as pessoas pensam que por ser espanhol e termos palavras parecidas, mas nem sempre de significado igual, as pessoas dizem, vou para espanhol que é mais fácil. Há essa falsa ideia? Sim. Primeiro eu queria só comentar isso que você falou do espanhol ter sido trazido tardio, né? É interessante porque, de fato, o espanhol ele passou a ser obrigatório somente em 2007, né? De 2007 para cá, passou a ser obrigatório como uma disciplina do ensino médio, né? E logo em seguida ele foi aplicado no Enem, né? Trouxeram o espanhol para o Enem como mais uma opção de língua, né? De língua estrangeira. E sim, de fato, os alunos acabam escolhendo muitas vezes o espanhol por achar que está mais próximo do português. Mas aí é que está o engano, porque espanhol ele tem algumas coisas similares com o português, mas na semântica, no significado dessas palavras, né, a coisa vai mudando de cenário. Então, elas são escritas parecido, mas têm significados diferentes. Então, é preciso tomar cuidado com isso, principalmente porque as provas de espanhol elas acabam sendo um pouco mais, com textos mais longos, mais cansativos, para que o aluno não tenha essa facilidade toda, como é o caso do inglês, por exemplo. E eles dançam muito no falso cognato, né? Sim, esse é o que Enem mais gosta muito de trabalhar com isso. Com os falsos cognatos. Eu costumo dizer o seguinte, com língua portuguesa, que é a minha disciplina, o povo diz, português é muito difícil, aí eu brinco, né? Digo, olha, eu agradeço meu nome em nome da minha família, né? Porque se todo mundo achasse fácil, então não precisava de professor de português, né? Então minha vida foi como professor de português, eu digo muito isso. Em espanhol, há essa falsa ideia que eu acho que termina sendo um atrativo a mais para as aulas de espanhol, né? Eu acho que o professor de espanhol, quando vai preparar as aulas, eu vou fazer essa pegadinha, vou tentar, assim como o Enem faz. Você falou a respeito dos textos um pouco mais longos, e nós temos hoje uma geração que vai fazer Enem, a maioria, é uma geração de textos curtos.
Ou seja, gente que se lê um texto de uma página já acha que é um texto enorme. Não é? Já fica... A UFRN, na época do vestibular, antes de ser Enem, ela usava um texto de uma página para nortear, geralmente um artigo de opinião, para nortear toda a prova. Então as 15 questões eram voltadas para um único texto. Sim, sim. Isso facilitava, porque o aluno terminava voltando ao texto várias vezes e era uma prova de fácil assimilação. Sim. O Enem impõe uma dificuldade maior porque se a gente olhar para cada questão, nós temos basicamente um texto. E são textos de gêneros muito diferentes na prova de linguagem, incluindo ainda espanhol. Às vezes você tem na língua portuguesa, né? Nós temos um texto que fala da área médica, né? Nós temos um texto que fala de tecnologia, temos um texto que fala, né, um texto literário. Então há uma diversidade muito grande. Isso é importantíssimo para a riqueza da prova. No entanto, o aluno, quando ele pega um textinho maior, ele sofre muito no dia a dia com a interpretação. Né? E deve ser assim em espanhol também, né? Sim, com certeza. Em espanhol tem essa coisa dos textos na prova do Enem hoje serem mais curtos, porque o próprio Enem ele já faz isso, né? Ele adaptou as provas dele e trouxe textos mais curtos, tanto em inglês como português e espanhol. Mas textos curtos, porém para cada questão, como você falou, para cada questão texto. Isso é uma forma do Enem cansar o aluno, certo? É uma prova que vai exigir mais. Então, o texto ele pode ser um pouco mais fácil, mas a prova vai ser mais cansativa, vai ser mais puxada. Isso é uma estratégia, por isso que a prova é uma prova de estratégia, né? O aluno tem que treinar, resolvendo questões, marcando o tempo, vendo quanto tempo ele... eu fiz as 5 questões de espanhol em quanto tempo? Melhorando o tempo dele, porque ele tem que saber lidar com isso. Isso. No caso do espanhol, alguns textos, a gente precisa ler e tentar não só traduzir, né, mas ver o contexto, tentar assimilar algumas palavras que a gente já conhece e conhecer mesmo todo o vocabulário é super importante, porque texto em português é uma coisa, a gente só precisa trabalhar ali a interpretação, mas quando se trata de outro idioma, a gente está falando de compreensão, de interpretação, de inferência, né, que vai lidar com isso de interpretação através da dedução. Sim, ok. Então, vamos lá. Eu gostei desse seu primeiro slide aí. Vamos pôr na tela só para a gente comentar. Eu gostei já porque você já vai adotando o maestra, né, como uma forma, né, de retomar. E tem uma citação do Eduardo Galeano, já em espanhol, então fica à vontade para ler essa citação para a gente. Certo, olha só, eu gosto muito de brincar nas minhas aulas e fazer esse mix, trazer tanto o português como o espanhol para dentro das aulas, porque eu gosto que o aluno comece a escutar, interagir com o idioma. Não basta só a gente ler aquele texto que está ali, a gente tem que saber lidar com ele no dia a dia. E eu gosto de misturar esse português e o espanhol. E eu trouxe essa frase de Galeano porque eu acho que é exatamente isso. Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente é o que faz para mudar quem somos, né? Para evoluir a cada dia. E isso para o estudante eu acho que é motivador no sentido de a gente tem que estudar, a gente tem que fazer diferente para mudar a nossa realidade, né? Isso, bacana. Muito bom, por isso que eu pedi para você fazer, para a gente registrar esse primeiro slide, né? E aí eu queria deixar com você, o que é que você trouxe para a gente, e agora é com você. Temos aí os gêneros textuais, suas intenções comunicativas. É quase uma aula de linguagem. É uma aula de linguagem, né? É uma aula de linguagem. Eu estou muito familiarizado com isso, porque é a minha disciplina também. Claro que em língua portuguesa, mas quase tudo, essas orientações são as mesmas que a gente dá também na aula de linguagem. Então é com você, viu? Pode ficar à vontade. Vamos lá, põe na tela a produção para que a turma possa ir acompanhando. Já está lá, ó. E aí com você. Gêneros textuais e intenções comunicativas é o que a gente vai ver no espanhol. Assim como em português, no espanhol a gente tem os gêneros textuais, certo? E cada gênero vai trabalhar uma intenção comunicativa. O que a gente vai ver também são heterossemânticos. O que são esses heterossemânticos? São essas palavras que escritas parecem com palavras em português e que em espanhol elas têm uma semântica diferente, ou seja, um significado diferente, certo? A gente vai ver algumas expressões idiomáticas também. É importante a gente conhecer quais são as expressões mais usadas no espanhol, quais são as expressões que caem mais no Enem, o que eles trazem, certo? Vamos ver também interpretação de texto, técnicas de leitura e de aprofundamento semântico.
sempre trabalhando com essa questão da semântica, porque a gente está lidando com outro idioma, então é necessário conhecer o significado, né? Eu gosto muito de trabalhar com adquirir mais vocabulário e assim a gente vai criando aí uma bagagem semântica. Porque se a gente faz somente a tradução, a gente não absorve a coisa, não consegue aprender. Mas se a gente trabalha vocabulário, muita leitura, a gente consegue aí uma bagagem semântica grande daquilo que a gente está vendo. Bacana, vamos aproveitar e fazer aqui uma geral, lá vou eu metendo aqui o meu, né? A minha opinião. Gêneros textuais, importantíssimo, porque o aluno veja essa diversidade de gêneros textuais na prova do Enem, porque é assim que ocorre, né? Já citei agora há pouco, né? Os gêneros que aparecem, diversos gêneros na prova. As intenções comunicativas, então se eu tenho uma frase, um gênero cujo objetivo é informar, então a linguagem ela é específica, é de um jeito, né? Se eu tenho aquela que quer orientar, a linguagem já é outra, e assim vai. Então é importante a gente ver a intenção de cada gênero, né? Os heterossemânticos, que em português a gente estuda muito isso, né? Tem a polissemia, que é vários sentidos de uma palavra, e tem também os heterônimos, os homônimos, aquelas palavras que são parecidas, mas têm significados diferentes, não é? E aí as expressões idiomáticas que existem também em língua portuguesa, né? E as técnicas de leitura e aproveitamento, técnicas de leitura para aprofundamento semântico, que a professora Jéssica vai mostrar aqui, você pode também aproveitar e entender, fazer isso em língua portuguesa também, né? Literatura, expressão corporal literária, arte e cultura é a prova de linguagens toda que trata disso, né? Com essa diversidade de gêneros. Sim. Então pronto, então vamos lá. Certo. Eu queria só relembrar o quão importante é aprender espanhol, certo? O espanhol ele é um instrumento de acesso não só ao idioma, mas à cultura, certo? Então a gente aprender uma outra língua é justamente isso, é a gente ter acesso a novas tecnologias, a uma nova cultura, que de fato é uma cultura que está muito próxima da nossa, né? Espanhol, ele faz parte da cultura latino-americana e a gente precisa se aproximar mais, se acercar mais, como se diz em espanhol, né? Dessa cultura. Sim, bacana. Então nós temos aí, no seu slide que está aí na tela, você quer comentar alguma coisa desse slide que está aí? Não, é só isso, assim, reforçar a importância, né, do estudo do espanhol como possibilidade de acesso à informação, a tecnologias, à produção cultural mesmo. Ok. A gente vai, e aí saindo um pouco, voltando aqui, produção para mim, a gente vai à Espanha, chega à Espanha, a gente tem uma riqueza muito grande, arquitetônica, né, da arquitetura da Espanha, muito. Em Barcelona, por exemplo, a gente, tudo que vê é Gaudí. Né? Sim. Então, eu não tenho visto, não lembro agora da prova de espanhol, se aparece algum texto relacionado à cultura, à arquitetura, se já apareceu, ou se é comum isso, ou se volta mais para a América do Sul, professora Jéssica. Olha, na Espanha, o que eles costumam trazer na prova com relação à Espanha são artigos de jornais, artigos jornalísticos, e tem muito a ver com a relação da Espanha com outros países. Já caíram textos que falavam sobre, por exemplo, a imigração dentro da Espanha. Então, assim, o que eles trazem mais da Espanha são textos jornalísticos. Quando eles falam de América Latina, eles trazem mais para coisas culturais, então eles falam mais de literatura, trazem autores como Pablo Neruda, Gabriel Garcia Marques. Então, isso, temáticas que a gente vive aqui, política. Então, quando eles falam de América Latina, eles trazem um pouco mais para essa parte cultural. Quando eles trazem mais textos vindos da Espanha, geralmente são periódicos, são textos jornalísticos. Ok, tudo bem. Então, sigamos aqui para os gêneros textuales. Textuales, isso. Acertei? Isso. Los géneros. Los géneros. Los géneros, né? Isso. Géneros. Então, olha só. Los géneros. Esse slide é basicamente só para a gente refrescar a memória e lembrar que os gêneros textuais, eles são essas estruturas que se compõem, né, com os textos. E sejam eles textos orais ou textos escritos, né? A estrutura do gênero é reconhecida socialmente, né, a partir de características em comum. E aí a gente vai ver nessa aula gêneros que mais caem no Enem. Quais são os gêneros do espanhol que mais caem no Enem, certo? É isso que a gente vai ver agora. Pode passar. O primeiro é o gênero artístico, poesia.
A gente teve na prova do Enem passado, no Enem passado a gente teve uma poesia que foi a poesia Empanadas. E aí, como eu falei, a gente trouxe aí um poema latino de um autor latino-americano, certo? E que falava de uma comida típica latina que são as empanadas, que é um prato típico na Argentina. Então, quando a gente tem esse gênero artístico, ele é voltado mais para a América Latina, porque não que a Espanha não seja tão rica em cultura, mas aqui a gente tem uma infinidade de países, né? Cada um com sua cultura. Isso. A gente tem 20 países que falam espanhol. Tem o México, além né, da Espanha. que além da América do Sul, né, que está na América do Norte, que também é um país de uma tradição cultural, né, riquíssima, né, que pode ser explorado também. Exato. Mas a América do Sul nós temos só dois que você citou e que eu já vi nos slides aí, o Gabriel Garcia Marques, né, e o colombiano Gabriel Garcia Marques e o chileno Pablo Neruda, né? Sim. Aliás, Neruda que é espanhol, mas passou um tempo fora por conta do exílio, volta, né? Tem livros interessantíssimos também. Os dois fazem parte da minha biblioteca, eu gosto muito deles. Agora, eu não estou reconhecendo a autora aí. Essa autora é Glória Fuertes. Ela é espanhola. Espanhola? Se não me engano. Glória Fuertes. Okay. Pois bem, sigamos. Então, o gênero artístico ele vai promover uma reflexão. Essa é a característica, né, do gênero artístico. Ele trabalha muito com conotação. E aí, o que se pede dentro desse gênero na prova do Enem? Eles gostam muito de trazer quais são as expressões idiomáticas que estão ali dentro daquele gênero. E aí, se a gente pular agora o slide, a gente vai ver aí a poesia Cabra Sola, de Glória Fuertes, né? Onde ela fala: "Hay quien dice que soy como una cabra, lo dicen, lo repiten, ya lo creo. Pero soy una cabra muy extraña que lleva medalla y 7 cuernos." Então, o que é essa expressão cabra sola? O que ela quer dizer com isso? Essa poesia ela é linda e riquíssima porque ela faz uma referência, primeiro, ao fato da pessoa estar sozinha, de ser solitária, etc. E depois, a própria expressão "soy como una cabra" significa que a pessoa está irritada, que ela está estressada, chateada com alguma coisa, certo? Então, estar como uma cabra é estar chateada, é estar em conflito, inconformada com algo. Então, dentro dessa poesia, o Enem ele faz a seguinte pergunta: o que significa a expressão mala leche? Que está logo na frase seguinte, que fala o seguinte: cabra, em vez de mala leche, eu dou llanto. O que vai significar esse cabra, em vez de mala leche, eu dou llanto? Olha só, se a gente acabou de ver que a expressão cabra é alguém que estar como uma cabra, é estar inconformado, é estar chateado com algo, o que vai significar esse mala leche? Em vez de mala leche, eu dou llanto. O que é llanto? Llanto aí vai ser pranto, vai ser choro. Então, a expressão mala leche, a gente pode até não entender o que ela significa. Mas lá nas opções da questão, a gente poderia ter várias coisas. Por exemplo, mau comportamento, tristeza, angústia, vários significados. Mas aí, na verdade, a expressão mala leche significa o quê? Justamente isso, mau comportamento, certo? Então, o que é esse em vez de mala leche, eu dou llanto? Apesar de ser uma cabra chateada, inconformada, que está em conflito, ao invés de transparecer esse mau comportamento, ela dá o quê? Pranto, ela se lamenta. Então, percebam como o Enem ele traz uma poesia riquíssima aí em expressões, em cultura. Essa aí não dá para traduzir ao pé da letra, né? Tem de conhecer a cultura, né? Isso. Essa daí a gente tem que ver o seguinte: além do conhecimento do vocabulário, a gente tem que conhecer os autores, certo? A gente tem que saber quem são os autores, quem é Glória Fuertes, quem é Neruda. Como na literatura brasileira, que você sabe uma característica, entende porque tem um verso ali, né? Isso, por isso que o Enem, e ele expandiu assim de uma forma que ele quer não só que o aluno mostre o que ele sabe de gramática, né? O que a gente vê hoje em dia muito nas provas de espanhol não é o que você sabe somente de gramática, é o que você sabe sobre cultura, é o que você sabe sobre literatura, né? Isso que ele puxa bastante do aluno. Podemos ir para o próximo gênero agora, Mas eu fiquei assim com uma curiosidade. Como o aluno não está participando, eu fiquei. Certo. É porque eu gosto de espanhol, viu? Mas como curioso, assim, eu não sei.
Mas vamos lá, pretendo estudar espanhol, vamos lá. Cabra sola, se a gente fosse traduzir esses primeiros, uma tradução, de forma genérica Uma mesmo. tradução livre. Livre, assim, desses primeiros 4 versos aí. Como é que nós teríamos aí? Cabra sola. Há quem disse, né? Há quem disse que estou como uma cabra, ou seja, há do verbo haber, certo? Então aí está sendo colocado no modo impessoal. O verbo haber no modo impessoal seria ai. Então, há quem disse que estou como uma cabra. E aí a gente consegue, se a gente consegue entender o verbo haber, nesse caso, aí a gente consegue meio que traduzir o restante da frase. Quem disse, ou seja, há quem diz, certo? Disse é verbo decir, que estou como uma cabra, ou seja, que eu estou como uma cabra, que eu estou chateada, que eu estou irritada, nervosa. certo? Lo dicen, lo repiten, ya lo creo. Então, esse lo dicen é dizem, repetem, já acredito, logo acredito, certo? Esse de tanto lo, dizerem. Isso. Né? Esse lo aí, ele vai ter essa função de complemento objeto direto, certo? Que é para que a gente não repita, o que foi dito anteriormente, a gente só usa o lo nesse sentido. Como no português também, Como no português também, exatamente. E aí, dizem, repetem, logo creio. É como se fosse dizem isso, repetem isso, exato. Logo creio nisso. Isso, né? Isso. E esse lo pode ser objeto direto e indireto também? Também, serve também. Por dois? Porque no português é o li, o indireto. Isso. Mas no espanhol pode ser também, né? Isso. Ok, olha aí, tá vendo? E aí a gente tem o quê? Lo dicen, lo repiten, ya lo creo, pero soy una cabra muy extraña. E aí a gente tem um falso cognato nesse extraña. Por quê? Em espanhol, extraña não vai ser algo que é estranho, que é esquisito, e sim algo que é raro, certo? Então a gente tem aí um falso cognato que, dependendo de como fosse a questão, se pedisse aí realmente só a cobrança do falso cognato estranho, já teria que saber. Essa eu conhecia, por isso que eu pedi para você traduzir esses 4 primeiros versos. Essa eu conhecia, eu queria chegar a esse verso aí, né? Que era falar exatamente disso. Então, mas vamos traduzir a frase toda, falta o segundo, o 4º verso. Certo. Pero soy una cabra muy extraña, que lleva una medalla y 7 cuernos, ou seja, que leva uma medalha e 7 chifres. Essa aí, esse cuernos aí ficou, né? Então, porém sou, né, uma cabra muito diferente. Isso, uma cabra muito rara. Rara, né? Que leva uma medalha e 7 chifres. Ok, vamos parar nesse chifre, não vamos continuar a leitura do texto, parou aí, porque o que tem gente bebendo nessa quarentena em casa, vendo essas lives, né? As pessoas vão sofrer muito com essa poesia. Vão sofrer muito, vamos lá, já bastam as lives dos sertanejos aí, que Leandro não perde uma. Ok? De Marília Mendonça, etc. E aí vamos seguindo para os outros gêneros, não é isso, professora? Isso. Vamos lá. A gente tem o gênero periodístico, né? Que periodístico em espanhol, mas em português seria o gênero jornalístico. Jornalístico. E aí eu trouxe aqui algumas imagens de grandes portais, né? De grandes jornais, tanto na Argentina quanto na Espanha. A gente tem na Argentina o Clarín, a gente tem La Nación e a gente tem também na Espanha o El País. E são textos... assim, o Enem ele procura trazer textos, artigos desses jornais, porque eles sabem que são grandes jornais de cada país, certo? Então eles exploram, né? O pessoal da produção estava falando comigo aqui, eu perdi aqui. Clarín, que é argentino. Isso. La Nación, que La Nación também é argentino. E é o País. El País. Também é argentino? Não, El País é espanhol. Espanhol, né? Isso. Eu procurei trazer esses dois porque eles são usados várias vezes como referência. Porque eu tinha perdido, você tinha falado, mas aí falaram comigo aqui e interferiu. Houve um ponto, eu acabei... A voz do além que fica falando com a gente, né? Para avisar o tempo, e aí eu acabei perdendo. Então vamos lá, né? Vamos seguir, nós temos 5 minutos para falar desse texto, tá certo? Antes de ir para o intervalo. Vamos, 4, aliás, vamos lá. Bem, esse texto aí, né? Como gestionar a diversidade linguística em el aula. É verdade, deixa eu fazer uma pergunta básica, que ela é atrapalhando. É verdade, quando vem uma pergunta, vem sempre esse sinalzinho aí que seria um sinal de interrogação de cabeça para baixo? Sim, por que já para dar né? entonação, para você já saber a entonação quando vai ler, Exatamente. Coisa boa, no português não tem isso não. Já tá craque, já. E como se chama esse sinalzinho? Em espanhol, interrogação invertida. Em espanhol seria interrogação, el acento de interrogação. E não existe uma diferença de ser
A nomenclatura eu pensei que poderia não ter tem muita diferença. Certo. Mas, de fato, ele vem de cabeça para baixo no início da frase, porque é para que a gente possa ler já com entonação de pergunta. Claro. Assim como a exclamação, ela também vem da mesma forma. Vem de cabeça para baixo no início, para a gente já ter essa entonação de exclamação, de algo que é dito. Que, no caso, seria de cabeça para cima, né? Isso. Não é o contrário? É como se fosse um I, exato. Né? Como se fosse uma letra I. E aí os alunos às vezes se confundem. Professor, e essa letra I? Não, gente, é uma exclamação. Exato. Fica parecido com I. Então vamos lá. E aí vamos para esse artigo. Olha só. Como gestionar a diversidade lingüística en el aula? El aprendizaje de idiomas es una de las demandas de la sociedad en la escuela. Então, já é um texto que começa falando o quê? Ele é um texto instrutivo, certo? E ele é um artigo periódico que vai nos dar alguma instrução sobre algo. Que instrução é essa? Como gestionar? O que é gestionar? Vai ter o mesmo sentido de português. Se a gente for parar para pensar e tentar assimilar a palavra, a gente vai ver que gestionar é o mesmo que gestionar, né? Que é fazer a gestão daquilo, certo? Então, como fazer a gestão da diversidade linguística na aula, certo? Essa é a pergunta que traz o artigo. E aí ele já começa falando que a aprendizagem dos idiomas é uma das demandas da sociedade na escola, certo? Então, ele já começa tratando da necessidade de aprender um novo idioma dentro da escola. E aí ele fala, los alumnos tienen que finalizar la escolarización con buen conocimiento, por lo menos, de las 3 línguas curriculares, catalán, castelhano ou inglês. E aí pausa, porque o aluno nesse momento deve estar confuso. Catalã, castelhano, que idioma é esse? Então, que idioma é esse? Se a gente estuda um pouquinho sobre Espanha, se a gente estuda um pouquinho sobre história e cultura espanhola, a gente sabe que esse texto é um texto espanhol. Por quê? Porque ele está trazendo o catalão, o castelhano e o inglês. Se fosse um texto, por exemplo, argentino, talvez dissesse espanhol. Né? E não falasse especificamente do catalão e do castelhano, né? Isso, exatamente. Uma curiosidade é justamente isso. E é muito importante que a gente tenha esse conhecimento de cultura, certo? Aprender um novo idioma é aprender cultura. Castelhano é a mesma coisa que a gente fala aqui espanhol. Quando a gente diz, eu estou aprendendo espanhol, em espanhol eu falaria, eu estou aprendendo castelhano. É a mesma coisa, principalmente na Espanha. Eles não dizem, eu hablo espanhol, e sim, eu hablo castelhano. Então, esse texto a gente já sabe que ele é um texto espanhol. Bacana, certo? Essa dica é importantíssima. E aí, o catalão, né? Que idioma é esse? É da região da Catalunha, na Espanha, certo? Onde fica Barcelona, né? Isso. Catalunha que quer se separar, né? Exato, que tem todo aquele conflito territorial, né? Exato. Isso, Outro dia eu estava vendo um jogador, estou cortando aqui para a gente dar uma pausa que vai para o intervalo, por isso que eu não estou deixando você continuar, mas teve um jogador de futebol que ele é de Madrid, né? Joga num time de Madrid, foi jogar na Catalunha, um amistoso pela seleção da Espanha, e ele foi vaiado porque ele não era catalão. Vê como eles são separatistas com isso, né? Lá você sabe mais do que eu, é uma guerra grande com essa separação. Né? Eu estou gostando muito do texto. Vamos continuar no segundo parágrafo. Daqui a pouco, após o intervalo, a gente volta já já. O crack vicia rápido e acaba com a sua vida. Cuidado, seja mais rápido do que ele. Diga não ao crack. A Assembleia Legislativa está ao seu lado contra as drogas. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador, um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. E termina o primeiro tempo. E aí, galera? Vamos aproveitar o intervalo e partir pra cima da dengue? Quem tá comigo? 1, 2, 3, time!
Proteger a sua casa da dengue custa só um tempinho e pode livrar você e toda a vizinhança de um grande problema. Fique atento aos locais que podem acumular água e mantenha-os sempre limpos. E aí, já começou o segundo tempo? Ainda não, Cafu. Ó, dá tempo de fechar esse lixo que você esqueceu, hein? Não dê tempo para a dengue. De volta aqui com a TV Assembleia no Conexão Enem. Você sabe, nesse período de pandemia, estamos gravando aulas para você. Então fique atento, né? O programa Conexão Enem está indo ao ar numa programação especial da TV Assembleia. Segundas e quartas, programas e aulas inéditas, às 20 horas. Vamos reforçar a concordância, você viu que eu fiz com o último termo, programas e aulas inéditas, né? Mas pode ser também programas e aulas inéditos, tá bom? Pode ser com os dois ou com mais próximo. Às 20 horas na segunda e na quarta. Terças e quintas nós reprisamos às 14 horas. E na sexta, a aula da semana que você escolher será reapresentada na sexta-feira às 14 horas. Comigo hoje, essas aulas são uma parceria da Escola da Assembleia com Lógico Cursos Aliados. E comigo agora nós estamos tendo aula de idiomas, aula de espanhol, mas se fosse lá na Espanha, diriam aula de castelhano. Ok? É isso? Acertei? Acertou. Então vamos seguindo com o texto. Vamos ao segundo parágrafo. Certo. Vamos para o segundo parágrafo do texto, que diz o seguinte. La metodología que promueve el aprendizaje integrado de idiomas en la escuela tiene en cuenta las relaciones entre las diferentes lenguas. La mejor enseñanza de una lengua incide en la mejora de todas las demás. Então, basicamente, esse texto ele está falando o quê? Sobre a metodologia do ensino, certo? E em como o aluno vai ter o seu rendimento a partir dessa metodologia. O que a gente precisa observar nesse artigo, certo? Primeiro, eu sempre falo para os alunos, quando a gente pegar algum artigo, quando a gente percebe que é um texto corrido, que não tem imagem, que não trabalha com tirinha, é importante a gente ver, tentar identificar qual o gênero desse texto, certo? Então a gente olha lá para o título e corre lá para a fonte e vê de onde é a fonte desse texto. Porque aí a gente consegue perceber se é uma fonte de um artigo de jornal, se é de algum blog, certo? E por que isso é importante? Por que é importante saber qual é o gênero do texto? Porque é identificando o gênero que eu identifico a intenção do texto e, portanto, o que a questão vai me pedir, certo? Se eu consigo identificar que isso é um artigo e que é de tal periódico, de tal jornal, eu vou conseguir identificar, por exemplo, qual é a intenção. Me passar alguma informação, dados concretos, certo? Então, qual é a característica do gênero jornalístico, né? Ele vai passar dados, ele vai trazer informação. Ele tem essa característica de imparcialidade, certo? Ele tem que trazer fatos, o que, como, quando, onde. Então, a gente tem que observar sempre isso. O que o texto está trazendo, qual a intenção dele. Porque aí a gente vai conseguir achar a nossa resposta ali no meio, certo? Ok, então vamos lá. Vamos seguir para... Você quer seguir para... Vamos para o próximo slide agora, que é o gênero narrativo. Dentro da prova, o que o gênero narrativo ele traz? Primeiro, vamos relembrar aqui como é que é esse gênero narrativo. Como o próprio nome já diz, ele é uma narração, ele é uma contação de história, certo? Então, a gente sempre tem um narrador, que ele pode ser tanto um personagem, como ele pode estar de fora do texto. Esse narrador, ele vai ser onipresente, onisciente, certo? E aí a gente tem uma história que pode ser uma história linear, ou seja, ela começa, vamos supor, em 2005 e termina em 2012 e segue uma sequência correta, ou ela pode ser uma história regressiva, ou seja, ela fica trazendo uma ordem distinta. Ela começa lá em 2005 e depois ela volta para 2003 e depois ela avança para 2007, enfim. Ela fica nesse jogo de vai e vem, numa linha temporal que não segue uma sequência. Então, só para a gente ter mais ou menos uma noção do que é esse gênero narrativo, certo? E aí, vamos para o próximo slide, onde a gente tem o texto do famoso autor uruguaio Eduardo Galeano, que é El Carpinteiro. Eduardo Galeano,
inclusive, ele é bastante usado como referência nas provas do Enem, certo? Quase todos os anos tem algum texto de Galeano lá e é muito importante que a gente conheça quem são essas pessoas, quem são esses escritores, quem são esses poetas, justamente para que quando esse texto apareça lá, a gente já tenha essa referência. E eu até indico também algumas obras de Galeano que já caíram várias vezes no Enem. Por exemplo, Los Hijos de los Días, que é um livro incrível que vai tratar de histórias distintas. Então, Los Hijos de los Días, Las Venas Abiertas de Latinoamérica, são as veias abertas de América Latina, que é a sua obra mais famosa. O Livro dos Abraços também. Então, o Enem sempre traz Galeano como referência quando a gente vai ver alguma coisa sobre cultura, narração, etc. Então, vamos para o texto El Carpinteiro. A gente tem aqui um texto que vai falar sobre um cara e vai narrar a vida de um cara, certo? Então, o que esse texto está dizendo? Orlando Goicoechea reconoce las maderas por el olor. De qué árboles vienen, qué edad tienen y oliéndolas, sabe si fueron cortadas a tiempo o a destiempo, y les adivina los posibles contratiempos. Deixa eu fazer aqui uma tradução, tentar fazer. Tenta aí a sua tradução. Orlando, né, Goicoechea, reconhece as madeiras pelo cheiro, de que árvores elas vêm, né? Sim. Quanto tempo tem, Sim. Né? Que idade, né? Que sabe se foram cortadas, o tempo em que foram cortadas. Uhum. Esse é destempo, não sei se ou se faz muito tempo, não consegui. Uhum. E adivinha os possíveis contratempos. Ele adivinha o que possível vai acontecer com ela, o que aconteceu com elas. Exato. Tá aí próximo? Tá próximo? Tá próximo, tá ótimo. Tá Você só pulou aí uma coisa que é importante a gente lembrar. O seguinte, reconhecem las madeiras por el olor. E aí, olor pelo cheiro, correto. Mas aí ele fala de que árboles vienen, que edad tienen e oliéndolas, sabe? O que é esse oliéndolas? Eu pulei essa expressão. A gente tem oliéndolas conjugado. Mas que verbo é esse que está conjugado? É o próprio verbo que já foi dito antes, que é o oler, que vem de olor, certo? Então, olor, o que é? É o cheiro, certo? E aí eu tenho o verbo oler, que é o verbo cheirar. Então, quando eu digo e oliéndolas, ou seja, cheirando-as, sabe se foram cortadas... É o gerúndio do verbo... Não seria o gerúndio, seria... Quando ele fala oliéndolas, esse las do espanhol é cheirando elas. Sim, que não tá... que o las vem junto, não vem separado por um hífen, não. Não é como no português. Ah, tá. Então, por isso que eu estava... Sempre quando a gente vê essas terminações de las... certo? Ou les no espanhol, eles, né? Eles vão vir juntos dos verbos e significa cheirando-as, certo? Cheirando-as, sabe, é o objeto, né? Isso, sabe se foram cortadas a tempo ou fora do tempo. Parte mesmo, Mas é importante lembrar porque a gente tem o olor e o oliéndolas, certo? A gente tem o substantivo e o verbo conjugado aí. É que a gente perde a questão. Justamente. Né? Então, olha só. Al cabo de tantos años de trabajo, Orlando se ha dado el lujo de comprarse un video e ve uma película tras outra. Então, o que o autor está fazendo aí? Primeiro, ele está falando sobre quem é Orlando, certo? O que ele gosta de fazer? Orlando, ele reconhece as madeiras pelo cheiro, então eu já entendo que ele é carpinteiro, que ele trabalha com isso tem e muita que ele habilidade, é um especialista, né? Justamente, ele tem muita habilidade, porque se ele reconhece a madeira pelo cheiro e tudo mais, então ele é um especialista naquilo que ele faz. E aí ele diz que, al cabo de tantos anos de trabalho, ou seja, ao fim de tantos anos já de trabalho, ou já depois de tantos anos de trabalho, Orlando se deu ao luxo de comprar um videocassete e ver um filme atrás do outro. Uma película. Película, aí vai ser um outro falso cognato em espanhol, mas nem tanto, que vai significar o quê? Filme. Filme, né? Mas que em português, para quem trabalha com cinematografia, né, a gente sabe... película está relacionada, é uma palavra do campo semântico de cinema. Né? Justamente, então dá para fazer essa relação. E aí, não sabia que eras louco por cine, le disse el vecino. Então, não sabia que era doido por cinema, lhe disse o vizinho, certo? Então, a gente tem uma narração
e logo em seguida a gente tem aí uma voz dentro dessa narração, certo? Uma segunda voz. E Orlando le explica que no, que a él ni le va ni le viene, pero gracias al video puede detener las películas para estudiar los muebles. Orlando disse que para ele tanto faz ou tanto fez, né? Porém, graças ao vídeo, pode detener as películas para estudar. Ele tem os vídeos para poder estudar, os filmes para poder estudar mais os móveis, é isso? Isso, exatamente. E aí, essa foi uma das questões do Enem, que foi justamente saber qual era a intenção dele ter os vídeos. Certo? Então, aí, o que a narração está trazendo? Essa daí já... O que a narração está trazendo? A história de um cara e a paixão dele pela profissão dele. Mas aí, dentro dessa história, ele traz o quê? Um novo fato, que é ele comprou, né, um videocassete para assistir filmes. E aí, ele confunde a gente nesse momento, certo? Então, logo no finalzinho, é que ele diz, não... Eu assisto os filmes para poder estudar mais os móveis. Então, isso aí só reforça o fato de que ele é louco pela carpintaria. Pelas madeiras, de fato, que é dito no primeiro parágrafo, né? Que ele conhece bem. E aí, o que o Enem pede no sentido de narração? Enquanto que quando a gente tem uma obra poética, uma obra artística, né, um gênero artístico, que vai pedir expressões idiomáticas, né? Geralmente pede expressões idiomáticas e a gente tem que ver essa questão dos falsos cognatos. Enquanto que o gênero jornalístico vai pedir fatos, coisas que foram ditas e que aconteceram ali naquele artigo, o gênero narrativo ele vai pedir mais a interpretação. Então esse é o momento onde a gente tem que de fato compreender e interpretar. Não que na poesia, não que no artigo jornalístico a gente não tenha que fazer isso, mas ele vai pedir mais que a gente faça essa inferência, que a gente passe por esse processo de dedução a partir daquilo que a gente leu, certo? Bacana. Muito bem. Vamos falar agora dos textos artísticos, das tiras. Vamos voltar para os gêneros artísticos. Você tem um gosto, assim, por Mafalda, né? Você é Sim. fã de Mafalda, né? Eu também gosto muito do trabalho de Quino, do cartunista. Sim. E tem um livro, Toda Mafalda. Não sei se você conhece. Sim, conheço. Todas as tirinhas da Mafalda. Sim. Parece um dicionário enorme, capa dura, muito bacana. Né? Sim. Usei muito para dar aula de língua portuguesa, porque Mafalda é uma garota, né? Muito Mafalda esperta, é um presente para quem é professor de linguagens. Maravilhoso. Porque, inclusive, ela pode ser traduzida para o português, para o inglês. O livro enfim. é todo em português e todas as tirinhas são em português, né? Mas eu tenho um também em espanhol, viu? Não usei para dar aula em espanhol, mas tenho. E eu sou apaixonado pela criatividade de Quino, né? Que para driblar a censura, a ditadura argentina, fez uma personagem que não cresce nunca, fez personagens que não crescem nunca, que é para iludir a censura, né? Sim. Muito bacana. Então, Mafalda, ela tem uma riqueza muito grande, né? Porque é um personagem que vai trabalhar muito críticas sociais. Então, é importante a gente falar de tirinhas cômicas e falar de Mafalda, porque o Enem já tem um certo tempo que não traz tirinhas, mas Mafalda pode ser sempre um elemento surpresa dentro de uma prova. E nos ajuda também a conhecer muito da cultura latino-americana. Afinal de contas, Quino ele traz através desse personagem, né, as críticas sociais aos momentos que a Argentina e vários outros países da América Latina já viveram e que estão vivendo, porque Mafalda ela é bem contemporânea, né? Então ela vai fazer aí essas críticas sociais, não só referente a momentos que já passamos, como também momentos que estamos vivendo. Então, Mafalda, ela vai nos trazer isso. A gente pode ver aí nesse primeiro slide e perceba que não tem texto algum, né? Assim, texto escrito. Não tem nenhum texto escrito, senão o seu nome, né? Mafalda. Mas só olhando para a imagem, a gente consegue perceber que críticas sociais são essas que estão sendo feitas. E aí é nesse ponto que eu queria mostrar que o Enem ele traz o gênero artístico como poesia em suas provas, mas quando ele traz também tiras cômicas, quando ele traz esses desenhos, né, como muita gente fala, é justamente para que a gente possa trabalhar a nossa interpretação, certo? E aí é a nossa leitura de mundo. É aí onde a gente vai ver qual a nossa bagagem, qual o nosso conhecimento de mundo, certo?
Porque não tem nenhum texto aí, não tem nada de texto escrito, só tem a imagem. Nós temos um aí, que é Mafalda olhando para um globo. Um globo, né? isso. Expressando o mundo. Pode jogar na tela mesmo, produção. Pode jogar lá na tela, por favor. Para o pessoal acompanhar a imagem, isso. E a outra, ela também olhando para esse globo, o globo todo remendado, vamos dizer assim. Todo remendado, todo remendado. acabado aí. Então, o que é que ela quer dizer sobre o mundo aí, né? Exato. Então, a gente precisa aprender a fazer essa leitura corporal literária, certo? Que é essa leitura de como é que a imagem se apresenta para a gente, certo? Então, a importância disso. No primeiro quadro, a gente tem Mafalda olhando para o mundo de braços cruzados. O que a gente pode interpretar a partir disso? Olha, se eu sei que Mafalda é um personagem que faz bastantes críticas sociais, certo? E que é um personagem que expressa veementemente sua preocupação com o mundo, com o planeta. A gente tem aí uma bonequinha de braços cruzados olhando para o globo. O que eu posso interpretar a partir disso? Sua preocupação, certo? E braços cruzados por quê? Porque muitas vezes não se pode fazer muita coisa, certo? Então ela só cruza os braços e olha para o mundo com preocupação. Como é que a gente percebe essa preocupação? Olha como está o formatinho aí da boca de Mafalda, né? Todo para baixo. Então ela não está feliz, ela não mostra um semblante feliz. No quadro seguinte, a gente tem uma Mafalda já super triste, perto do globo, que está todo remendado. Então, o que a gente pode inferir dessa tirinha aí? A gente pode inferir também a sua preocupação com o planeta, mas que dessa vez está todo remendado, que o planeta está o quê? Doente. E essa tirinha de Mafalda, ela fala muito, por exemplo, sobre esse contexto que a gente está vivendo agora, sobre essa crise, né, na saúde, sobre essa pandemia. Então, esse quadrinho ele é contemporâneo porque ele vai trazer aí uma Mafalda preocupada com o planeta, preocupada com o mundo, né? E representado aí dessa forma, o planeta doente, né, o globo todo remendado, significa o quê? Que apesar de todos os remendos, a preocupação continua. Então, é importante fazer essa leitura e associar isso aos contextos que a gente vive. A gente precisa conhecer mais um pouco sobre autores latino-americanos, porque eles falam muito sobre os contextos que vivemos, né? Apesar de, como você falou, João Maria, logo no início, que a gente aqui no Brasil, a gente está na América Latina, mas a gente não fala espanhol. A gente precisa criar mais essa conexão com as nossas culturas vizinhas, porque é isso que vai ajudar a gente a ter esse conhecimento de mundo, a ter essa bagagem cultural. E aí a gente vai agora para o próximo slide, que continua tratando sobre isso, sobre essa linguagem corporal, certo? Mas aí esse texto é diferente, porque essa tirinha ela traz um texto pequenininho, que diz o seguinte: Bueno, sí, pero yo primero quería una mamá. Então, o que a gente tem aí? A gente tem Deus, né, representado, e tem Adão e Eva. E aí, o que Adão está falando? Bueno, sí, pero yo primero quería una mamá. Então, o que seria a tradução? A tradução livre seria, bem, sim, mas primeiro eu queria uma mãe. E o que a gente pode interpretar a partir disso? O texto é curtinho, é fácil de traduzir, sem nenhum problema, mas a questão ela vai demandar outra coisa, que é o quê? O que está acontecendo aí nessa situação? Então, Deus está satisfeito com a sua criação de Eva? Adão está plenamente feliz com a criação de Eva? Eva está conformada com a sua criação? Então, a gente tem aí várias possibilidades para essa tirinha, certo? E vale lembrar que uma das características de tirinhas é justamente a ironia. Então, essa tirinha especificamente, ela vai ser aí uma tirinha irônica. Por quê? Porque ela vai dizer o quê? Bem, primeiro eu queria uma mãe. É isso que Adão está dizendo. O que a gente pode interpretar a partir disso? O que a gente pode inferir? Que Adão, ele queria uma companhia, mas que ele não queria uma companheira, uma parceira, e sim uma mãe. Alguém que provavelmente cuidasse dele. Então, a gente tem aí o quê? Deus com uma expressão meio desgostosa, né? Meio que insatisfeito. Adão completamente satisfeito, tanto que expressa isso. E uma Eva completamente
sem saber o que fazer, desnorteada, né? Qual é a minha função aqui, então? Qual é a minha função aqui nesse negócio? Certo? Então, eu não sirvo? Eu não sirvo, justamente. Então, a gente vai ter aí uma tirinha que traz essa ironia, certo? Ou seja, por que Deus não criou primeiro uma mãe e logo depois uma Eva? E a gente tem aí a insatisfação de Adão, certo? Representada aí nessa tirinha. Então, é isso que eu queria trazer, justamente para a gente ver que a interpretação textual, ela não é só a partir do texto escrito, e sim também de um todo, né? Se a gente está trabalhando imagem, a interpretação vai ser essa... Conhecimento de mundo, a imagem toda tem que ser levada em consideração, né? Justamente. Os alunos pecam muito na interpretação disso, porque eles às vezes se prendem ao texto e se esquecem da importância que tem a imagem ali, né? Sim. Porque se a imagem não fosse importante, ela não estaria ali. Exato. Não é? E aí a gente tem que ter bastante atenção justamente com isso, com a questão da expressão corporal dos personagens ali. Isso vai dizer muito sobre o texto, certo? Sim. Ok, tranquilo. Vamos para o próximo slide. E esse eu gosto muito, porque ele vai trabalhar algo que a gente já falou aqui um pouquinho antes, que são os falsos cognatos, que são aquelas palavras heterossemânticas, né? E aí, já que a gente está falando de coronavírus, já que a gente está nessa época de pandemia, vamos trazer aí uma tirinha que brinca um pouquinho, com todo respeito, claro, mas que brinca um pouquinho com essa coisa da situação da saúde, né? Que brinca um pouquinho com essa crítica à saúde. Como seria a leitura aí em espanhol? Como seria? Que seria: esta es la anestesia que cubre su obra social. Então, do que esse texto está falando, né? Primeiro vamos olhar o todo, vamos olhar a imagem. O que a gente tem aí? A gente tem dois médicos, certo? Uma cara meio assim, com pouca empatia. E a gente tem um personagem aí, careca, magrinho, franzino, isso. Com a cara aí a gente vê com olheiras e com a cara de preocupação. E o que é que os médicos têm? O que os médicos estão segurando aí? Os médicos estão segurando uma meia. E aí a gente percebe que é uma meia meio fedorenta, né? Nossa. Porque, ó, tá saindo aí um mau cheiro dessa meia. Sim. Então, qual é o texto aí? Esta es la anestesia que cubre a sua obra social. Ora, a gente sabe, né? Traduzir aí até anestesia, não? Essa é a anestesia que cubre, seria que cobre, sua obra social. O que é obra social em espanhol? Então, aí a gente vai ter um falso cognato, que é o quê? Plano de saúde. Obra social em espanhol é plano de saúde. Qual a crítica que se faz aí? Esta é a anestesia que o seu plano de saúde cobre. Que anestesia é essa? Uma meia fedorenta. Ou seja, é como se só cobrisse o chulé. Exatamente. Né? Então, o chulé, assim, e os médicos não estão querendo atender. O seu plano de saúde não lhe dá direito a muita coisa. Então, você vai ter que se contentar com isso aqui. Essa é a anestesia que seu plano cobre. Essa aí, o falso cognato pega muita gente. Essa, o falso cognato pega muito, porque a gente poderia entender a obra social como algo que tem a ver com caridade. Sim. Com o próprio sentido da palavra no português, né? Com obra social, algum feito, né? Para o próximo. Mas, muito pelo contrário, é plano de saúde. Então, a gente tem aí uma tirinha que vem trabalhando, que trabalha essa ironia, que traz isso muito mais na imagem do que no texto. E o texto em si, ele tem essa palavra de peso, que é esse falso cognato, obra social. É muito importante a gente ter muita leitura do espanhol, a gente fazer muita leitura do espanhol, porque é fazendo a leitura que a gente conhece o vocabulário. Aí eu quero falar disso um pouco. Digamos que eu quero aprender espanhol, que eu já disse, aí eu começo lendo o quê? Certo. Agora, eu vou pegar um texto para ler, vou recorrer à internet. E eu, por exemplo, precisei, claro, no mestrado, traduzir textos em inglês. Meu inglês é em ritmo bem lento, eu só sei o verbo to be, eu costumo dizer, né? Então, para traduzir, eu consigo traduzir de forma não tão rápida, mas traduzo textos, porque na comunidade científica, praticamente quase tudo em inglês, né? Sim. E aí eu pegava sempre revistas, depois sites, né? Agora, depois de um tempo, eu querendo ler, para não enferrujar o inglês, eu ia para sites, certo? E em espanhol, o que você me indicaria? Certo. Eu quero começar. Para quem gosta de espanhol... O pessoal que está em casa, que está gostando da aula, diz, poxa, eu quero aprender espanhol. Para quem gosta, eu recomendo que, assim, tanto para quem gosta, como para quem quer aprender, né, para estudar para o Enem ou alguma outra prova de espanhol. Começa a seguir Prof. Jesse. Primeiro siga Prof. Jesse, meu Instagram. E depois pode até ter aula, contratar a professora, ter aulas, falar com ela lá pelo Instagram. Isso, claro. exatamente. E aí o texto, onde é que ele encontra?
Onde é que a gente acha esses textos? Eu recomendo muito que a gente comece pelos periódicos, certo? Pelos jornais, porque nos jornais a gente tem uma gama de conteúdo. A gente tem conteúdo científico, a gente de gêneros, né? Isso, a gente tem uma riqueza de gêneros muito grande num periódico, né, num jornal. E aí as próprias páginas que eu já indiquei aqui, que a gente viu, Clarín, La Nación, El País, são jornais que trazem uma riqueza muito grande de conteúdos. Mas eu também indico uma imersão. Então, se você gosta muito do espanhol, a gente tem hoje em dia plataformas digitais onde a gente pode assistir filmes, onde a gente pode escutar podcasts, certo? Livros, o que eu indico? De obras literárias, eu indico Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, e todos esses livros que eu vou indicar aqui têm em PDF, estão na internet. Las Vienas Abertas de Latinoamérica, que é um livro extenso e que vai falar sobre a história da América Latina narrada de uma forma como a gente não vê nos livros no ensino médio, certo? Então ele vai narrar a história da América Latina sob outra perspectiva. E esse livro também está em PDF. Então, obras de Eduardo Galeano, obras de Gabriel García Márquez, de Pablo Neruda, né? Obras de Glória Fuertes. Tem um livro muito bom que já foi usado em provas do Enem, que é Cuentos de Baluna, de Isabel Allende. Então, a gente tem aí uma riqueza de conteúdo, certo? E vários conteúdos desses estão disponíveis em sites. Então, é só buscar esses nomes dessas obras em PDF, a gente consegue ver todos. Vamos para finalzinho aqui, porque a gente tem 2 minutinhos. Vamos lá. Importância do domínio do idioma e ampliação de repertório cultural. Isso. É justamente isso que a gente estava falando. Isso. E eu trouxe esse slide um pouquinho para brincar aí com o que a gente vê de espanhol hoje em dia. Muita gente se interessa por espanhol e acaba achando que espanhol é só o quê? Despacito, é a série Narcos na Netflix, ou são memes da internet. E espanhol, ele vai além disso, né? A gente pode ver aí no próximo slide que o espanhol, ele vai ser um pouquinho de cultura, literatura. A gente tem uma gama de autores, de poetas, de escritores, obras literárias riquíssimas que vão falar sobre problemáticas da nossa América Latina e a importância da gente dominar o idioma não só para aprender um novo idioma, mas também para ter esse repertório cultural e literário que é super importante. Se a gente vê aí no próximo slide, a gente tem aí, por exemplo, as obras de Isabel Allende, que eu falei para vocês. A gente vai ter aí a obra de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. Temos aí algumas referências, né? A gente tem as empanadas, que foram tema, né, de um texto passado. Temos aí esse cartaz que também já foi trazido para o Enem, que é essa questão do basta de violência contra a mulher. Então, são temáticas, são coisas que a gente precisa saber. É um mix aí, uma mistura. Isso. Que seria o que em espanhol? Mistura? Una mezcla. La mezcla. E tudo isso é importante, não só, como eu falei, não só pelo domínio do idioma, mas também para conhecer a cultura, enfim. Professora Jéssica. Muito obrigada. No Instagram é @Prof.Jessi. Isso. Muito obrigado pela aula, adorei. Eu que agradeço. Encantado por aulas de linguagem, claro, né? Mas muito boa, acho muito didática. Nossos telespectadores e web espectadores vão adorar. E vamos ver se você volta aqui num programa ao vivo, né? Com as perguntas dos alunos. Espero. Tá bom? Espero. E vamos ver, eu acho que eu vou ser seu aluno do espanhol. Espero que sim também. Obrigada. Tá bom, muito obrigado. O Conexão Enem fica por aqui. A gente volta a qualquer momento com mais uma aula bacana em parceria com o Lógico Cursos Aliados. Um abraço e até a próxima.